Daremos sequência à exposição das nossas lições desta revista Vencendo as Crises. Esta foi uma revista tema que nós escolhemos para este período em que estamos na quarentena, distantes uns dos outros e vivendo, sem dúvida nenhuma, a maior crise humanitária, pelo menos talvez aí deste século, o século XXI. Não tenho dúvidas de que esta é uma realidade triste, da qual estamos passando e vivendo, mas certamente com o nosso Deus no controle de todas as coisas, e por isso podemos falar de crises dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma perspectiva em que o Senhor nosso Deus traz para nós consolo, ânimo em meio às dificuldades. Hoje nós veremos a lição de número 7 desta revista, que tem como título Vencendo a Crise na Evangelização. É colocado pelo autor, então, na introdução, de que a evangelização nas igrejas evangélicas do nosso país está em crise. Vivemos, então, um tempo em que as igrejas não estão evangelizando e alguns dos que pensam estar evangelizando não estão a fazer. Fazem qualquer outro tipo de coisa, menos o que a Escritura nos aponta como sendo a obra da proclamação da palavra de Deus. Pensemos, então, na prática nessa questão. Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho a alguém? Qual foi a última vez que você apresentou Cristo Jesus para uma outra pessoa, para um não crente, para aquele que precisa, para alguém que você viu chorando, sofrendo? Veja, nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja presbiteriana dos IPs nada mais é do que a junção de membros que compartilham de uma mesma visão teológica, de um mesmo ideal de governo, e por isso nos reunimos neste prédio. Mas a igreja não é o prédio, a igreja não é o seu CNPJ, a igreja é a reunião desses membros. E você, como membro, qual foi a última vez que você proclamou o Evangelho para alguém, falou de Cristo Jesus para alguém? É importante nós pensarmos nisso, porque às vezes nós encaramos a ideia da evangelização como sendo uma missão da igreja enquanto instituição, o que não é uma realidade. A igreja, enquanto a particularidade dos seus membros, a ideia principal é que cada crente é uma unidade nesta proclamação da palavra do nosso Deus. Este foi o motivo pelo qual o Senhor nos chamou para a proclamação do Evangelho. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, momento em que o Senhor comissiona os seus discípulos à evangelização. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nos diz assim a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos aqui a origem deste nosso chamado para a evangelização. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: toda a autoridade me foi dada. Então, na Trindade nós temos este desejo para que a salvação se desse por meio do evangelismo, para que a salvação se desse por meio da proclamação da palavra e a ação do Espírito Santo por meio da palavra. Então, a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo e este, então, desafia os seus discípulos para que estes, então, cumpram a missão. E que missão é esta? O texto é claro em nos dizer: indo vocês, então, façam discípulos. A ideia aqui é que na medida que nós caminhamos no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, no nosso convívio familiar, nós então exerçamos esta missão, que é a de fazer discípulos de Cristo Jesus. É importante nós entendermos esta condição de fazer discípulos. Não é fazer um seguidor do pastor Jonatas, não é fazer um presbiteriano, é fazer um discípulo de Cristo Jesus. Se neste discipulado do Senhor Jesus, tornando pessoas discípulas de Jesus, aquela pessoa com quem você conversa decide congregar
em uma outra denominação diferente da sua, decide ir até talvez numa mesma denominação que a sua, mas em um outro lugar, uma outra comunidade, a missão não foi um insucesso, a missão não foi perdida. Ela se torna um discípulo de Cristo, mas talvez não na mesma denominação que você, o que não necessariamente seja um mal isto. Então, o chamado por discipulado não é para tornar pessoas com o estereótipo presbiteriano ou com um jeito e um linguajar gospel, ou alguém seguidor e admirador de um pastor fulano, beltrano de tal. A ideia é nós formarmos, então, discípulos do Senhor Jesus. Pessoas que vão olhar para Cristo, para o caráter de Cristo e imitarem o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que isso deve ser feito? Proclamando o Evangelho aonde? Em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia do batismo trazendo a inserção na aliança, no povo de Deus. Esta pessoa que foi desafiada a ser um discípulo de Jesus é desafiada também e é introduzida na comunidade do povo de Deus, e este símbolo desta inserção na aliança, nesta participação do pacto com o povo de Deus, se dá pelo batismo. É o momento, então, que esta pessoa aprende a seguir o Senhor Jesus, aprende a amar os seus irmãos em Cristo, aprende a viver em comunidade cristã, independente da denominação, e, então, será treinada. Verso 20, será ensinada a guardar todas as coisas, e, então, também esta passará depois a discipular outros. Então, esse é o desafio que nós temos. E veja como, então, nós estamos talvez distantes disso. Como talvez a igreja evangélica está muito longe desta condição de proclamar o evangelho, de fazer discípulos. Talvez nós tenhamos aqui, muito mais, quando eu falo tenhamos aqui, em nosso país, muito mais um trabalho proselitista de querer ganhar pessoas para a sua igreja, de querer trazer pessoas para inflar, encher o seu grupo, a sua comunidade, do que necessariamente transformá-las em discípulos de Cristo Jesus. Talvez nós estejamos muito mais interessados em formar seguidores, e aí pensando num trocadilho com as redes sociais, talvez estejamos mais interessados em seguidores do que em discípulos, porque o que conta, infelizmente, em muitas igrejas, em muitos grupos, é o número de seguidores, o número de inscritos, o número de pessoas acompanhando as reuniões e não necessariamente o número de pessoas que estejam efetivamente sendo discípulos do Senhor Jesus. Mais do que a questão da igreja, porque esta ainda é menos pior do que a que vou dizer agora, é quando, ao invés de ter seguidores e admiradores da igreja, da denominação, pior do que isso é quando nós não queremos formar discípulos de Jesus, mas seguidores e admiradores da própria pessoa do líder. Então, não é incomum, e isso tem crescido, nós olharmos aí grandes pregadores, grandes nomes que ocupam espaço na mídia, onde o seu canal no YouTube, os seus muitos vídeos, os seus muitos seguidores, para ele é a coisa mais importante. Então, isso é triste. Estamos vivendo realmente uma situação de crise na evangelização, porque a palavra de Deus deixou de ser pregada e o que tem sido feito hoje da abordagem da igreja para com o mundo, ela é muito mais proselitista a fim de ganhar seguidores para a igreja, membros para a denominação, seguidores para a pessoa do líder, para o ego deste líder contabilizar ali os seus muitos views, do que necessariamente seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, discípulos do Senhor Jesus. Mas talvez você me pergunte, será que dá para falar de evangelização em meio à crise que nós estamos vivendo? Eu diria que se o autor, quando escreveu essa matéria, essa lição, tivesse escrito dela nos nossos dias, certamente o título seria Vencendo a Crise na Evangelização e Vencendo a Crise com a Evangelização. Porque é possível nós olharmos para todo esse cenário que estamos vivendo e encontrar nele uma grande oportunidade de falar do Senhor Jesus e proclamar o Senhor Jesus Cristo. Observe que o tempo em que vivemos as pessoas estão desesperadas. Muitos estão em busca de resposta. Muitos estão chorando, sofrendo o luto, a perda. Esse é um tempo oportuno para que nós apresentemos aquele que é o consolo, aquele que é o caminho,
aquele que é a vida de verdade. Esse é o momento de nós apresentarmos às pessoas aonde há real esperança, aonde há redenção. E o que me entristece nesse momento em que vivemos é que a redenção tem sido esperada da parte de políticos. Tem se aguardado a redenção para a situação do nosso país ou a redenção para a situação da nossa cidade a partir da figura de um líder político. E isso é triste porque parte, às vezes, dos próprios membros de igrejas. Então, adota-se a figura de políticos messiânicos, e quando eu digo esse termo, não estou apenas me referindo a um trocadilho usado pelo nosso presidente da República, mas estou me referindo a qualquer grupo e qualquer opção político-partidária. As pessoas parecem que esperam encontrar em um político, seja ele qual for, de direita ou esquerda, A ou B, aquele que vai trazer a redenção. Olha como se deposita na figura dessas lideranças uma expectativa messiânica. Espera-se então deles a perfeição que só Cristo pode ter. Não estou falando do político A, B, C, estou falando de todos. E estou falando da posição política de muitos, inclusive dos cristãos. Olham então para figuras humanas afetadas pela queda e esperam-se deles um comportamento perfeito de santidade, tal qual é o do Senhor Jesus Cristo. Isso é depositar uma esperança messiânica em alguém que é falho, não vai dar certo. Espera-se que esse líder político A, B, C ou D traga a solução para o problema que estamos vivendo. Mais uma vez, isso é uma expectativa messiânica, é depositar na figura de um líder uma expectativa que ele não pode suprir. Foi alguém afetado pela queda, limitado pela sua condição humana, não tem a resposta para todas as coisas, não terá a solução para todos os problemas, não acertará em todos os momentos, não saberá conduzir a situação da melhor forma. Pastor, de quem você está falando? De todos, de qualquer líder. Inclusive pensando até mesmo na liderança da própria igreja. As decisões são difíceis, as decisões são complexas e é natural que nós erraremos. É natural que todo aquele que está investido de autoridade neste momento não atenda às expectativas da coletividade. Então, depositar na liderança, seja ela uma liderança política, seja ela uma liderança religiosa, a solução, a redenção para todas as coisas, certamente é uma grande falha. Como então que a gente vence a crise por meio da evangelização? Quando a gente chama as pessoas e fala o seguinte, olha, não é o Bolsonaro, não é o Dória, não é o Lula, não é o pastor A, B, C ou D, não é o apóstolo A, B, C ou D, o que resolve o problema, o que consola e traz paz ao nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós mostrarmos às pessoas que a sabedoria de verdade está no Senhor Jesus, que a cura de verdade por completo, por inteiro, de uma pandemia que não é o coronavírus, mas que é o pecado, que traz a segunda morte, que traz a condenação eterna, quando nós mostrarmos que a vacina, a solução é Cristo Jesus, é a cruz do Calvário. É assim que nós então olhamos para essa situação de crise e aplicamos o Evangelho nela. É olhar para alguém que está chorando a morte e que está com uma visão completamente mórbida, completamente triste por conta desse cenário de mortes e doença, e falar para ela, existe uma esperança, existe um depois do caixão. E desafiar essa pessoa para que o depois do caixão, mediante a escolha de fé dela, seja um depois de glória, seja um depois de tempos eternos, de delícias perpétuas. É olhar para alguém que talvez esteja buscando um culpado e apresentar a soberania de Deus. É olhar para alguém que está desesperado pelas incertezas e mostrar a sabedoria do nosso Deus que está conduzindo todas as coisas dentro de um plano santo, justo e perfeito desde o início. Então, nós precisamos vencer a crise da evangelização, porque estamos em crise, perdemos e deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, e ao mesmo tempo precisamos vencer a crise que estamos vivendo por meio da evangelização. Apresentando Cristo Jesus para pessoas que estão desesperadas. Apresentando Cristo Jesus para uma nação que tem depositado ano após ano, ciclo após ciclo eleitoral, a sua expectativa redentiva em figuras políticas. É apresentar para essas pessoas que a única redenção para a moralidade, para a justiça, para a eternidade é o Senhor Jesus Cristo. E se nós, enquanto nação, não nos rendermos a Ele, não viveremos dias melhores. Porque o problema da corrupção não está só no político, o problema da corrupção está em todos nós.
O problema no coração que se desvia facilmente aos prazeres da carne, às riquezas deste mundo, é um problema que afetou a todos. E só quem pode convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo, é o Senhor nosso Deus. E como se dá isso? Por meio da evangelização. Você evangeliza, o Espírito Santo atua. Convence o homem da sua corrupção, convence o homem dos seus desvios, e este volta-se a Deus. E quando isso acontecer nos líderes do nosso bairro, nos síndicos dos nossos condomínios, naqueles que ocupam cargos de chefia nas empresas, e eu estou citando aqui áreas onde a corrupção já existe, porque às vezes a gente pensa em corrupção na alta esfera, mas não. Ela está entranhada, infelizmente, no povo brasileiro nas coisas mínimas. Naquele que sai às vezes para trabalhar e pensa da hora que sai de casa até a hora que o dia termina em como levar vantagem em alguma coisa. Seja no ônibus, seja num troco, a corrupção está lá. E a corrupção faz parte do coração corrompido e caído. E a solução para esse coração corrompido e caído, do mais baixo da sociedade até aquele que ocupa o lugar mais alto, é só o Evangelho de Cristo Jesus. Não é uma filosofia de esquerda ou de direita que trará redenção. E o problema da queda não é um problema que afeta apenas aqueles que têm visão de esquerda. A queda também está nos grupos conservadores, a queda também está nos grupos tradicionais, a queda também está nos grupos de direita, porque a queda está no coração do homem. Não pensemos também na redenção vinda por parte de uma denominação, se talvez essa seja a sua expectativa, porque a queda também afetou aqueles que são presbiterianos, a queda também afetou os batistas, afetou os assembleanos. E a solução para a corrupção do pecado, para a queda, é tão somente o Senhor Jesus Cristo. O que fazer? Evangelizar, pregar a palavra de Deus, para que pessoas sejam alcançadas, convencidas do seu erro, convencidas do seu pecado, transformadas pelo Espírito Santo e passem a ter então atitudes diferentes no mundo que está em crise. Como que se evangeliza então, pastor? Primeiro ponto da nossa lição. O texto coloca aqui essa expressão ide, do verso 19. Ide, portanto, pregar o evangelho. A ideia do ide aqui não é a ordem para você levantar e falar, não, agora eu vou sair e vou pregar o evangelho. A forma de traduzir o texto a partir do original tem a ideia do seguinte, indo, fazendo o que lhe é comum de fazer, pregue o evangelho. Significa que você não tem que ter a evangelização, o falar de Cristo Jesus e o testemunhar de Cristo Jesus como uma agenda, como uma programação, um evento, mas como um estilo de vida, como algo que você faz normalmente em tudo no seu dia a dia. Então, indo visitar a família, indo ao trabalho, indo à escola, indo à igreja, vivendo o seu dia a dia, você proclame testemunha de Cristo Jesus. Como que se evangeliza? Então não é questão de uma agenda, é uma questão de um estilo de vida que deve ser aplicado o tempo todo. O tempo todo nós devemos estar em missão proclamando o evangelho. O que é essa pregação do evangelho? É pregar a cruz de Cristo. Não é pregar a placa da sua igreja. Não é pregar aquilo que o seu pastor é, aquilo que tem de bom no seu grupo de jovens, no grupo de irmãs da sua igreja. Pregar o evangelho é falar daquilo que Cristo Jesus fez para resolver esse problema do pecado. Eu já disse isso aqui várias vezes na igreja. E mais uma vez eu quero dizer para você, como que eu prego o evangelho para alguém? É muito simples. E não há mensagem mais simples do mundo do que a mensagem de Cristo Jesus. Convide alguém então e diga, você é pecador. Liste os pecados que aquela pessoa comete, que eu e você também, infelizmente, às vezes cometemos. Mostre as consequências desse pecado. Você é pecador, o seu pecado te afasta de Deus, te condena ao inferno. E apresente então a solução. Sabe qual é a solução para esse seu pecado? Cristo Jesus. Porque Jesus não cometeu nenhum deles. Porque a dívida que esses pecados que você vem cometendo desde sempre, acumuladas, foram pagas por ele na cruz. Mostre como que ele tem acesso a essa obra de Cristo pela fé. Não é pela obra vindo à igreja, não é pela obra dando o dízimo, mas é pela fé em Cristo Jesus. E mostre a bênção que é a glória eterna que nos aguarda. E o desafio, diante disso, o que você vai fazer? Creia no Senhor Jesus Cristo e viva para a glória dele. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, como que você faz isso no seu dia a dia?
todos os momentos nós temos oportunidade de falar de Jesus para alguém. Quantas são as pessoas que chegam para você e perguntam a sua opinião? Várias. Em dias de redes sociais, de Facebook, de Instagram, de stories, com comentários sobre todas as coisas, quantas oportunidades nós temos para olhar e falar, deixa eu dar minha posição sobre isso. Imagine então, no meio daquela discussão política no seu trabalho, você virar e falar, olha, ok, independente de A, de B ou de C, eu quero falar do verdadeiro rei, o rei que pode resolver tudo isso. Um verdadeiro governante que governa soberanamente toda a terra. Quem é esse? É o Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós não estamos entrando em debates políticos e não poderíamos nos valer desta porta de entrada para apresentar Cristo Jesus? Quantos de nós não estamos entrando em debates sobre essa questão da saúde? Não poderíamos apresentar a solução que não é o cloroquina, que é Cristo Jesus. Virar e falar, ok, independente, talvez todos vocês que estejam aqui nessa roda de discussão tenham razão sobre o que fazer, se é máscara, se não é, se é isolamento social, se não é, se é o medicamento, se é a vacina. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez as pessoas sejam curadas do Covid-19, mas morrerão de outras coisas. Então, talvez nessa nossa roda de conversa, o grande tema a ser debatido não é o que vai curar provisoriamente, mas o que pode curar eternamente. E eu quero dizer para vocês, médicos, colegas, enfermeiros que aqui estão, pessoal do condomínio, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o problema do Covid vai vir e vai passar, mas outra coisa vai matar essa pessoa, se não o Covid, um câncer, um acidente, um ataque cardíaco, mas alguma coisa leva alguém daqui. E vai acontecer comigo, vai acontecer com você, mas eu quero mostrar a cura que é eterna, e essa cura é o Senhor Jesus Cristo. E como que Ele nos cura? Quando nós cremos nele, nós temos acesso ao céu. E no novo céu e nova terra, nossos corpos serão transformados. Nunca mais teremos a corrupção, nunca mais teremos enfermidades, não mais a morte, mas sim a vida eterna. Estamos discutindo aqui qual é a solução para o problema? Essa é uma solução paliativa, porque talvez resolva o problema do Covid, mas não resolve o problema da morte. O que resolve o problema da morte é Jesus Cristo, porque Ele é a vida, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade. Quantas oportunidades nós temos de indo proclamar o Evangelho? Várias. Várias. Quantas pessoas chegam chorando para você, falando dos problemas do casamento? E você pode falar um monte de coisa ali, olha, tem que dar flor, tem que dar mais atenção, tem que avisar onde está, tem que conversar mais, dialogar. Ok, todas essas coisas são boas, mas o que resolve o problema conjugal de um casal é os dois dobrarem o joelho e se renderem a Cristo Jesus. Então chega para esse amigo do trabalho, chega para esse pai, para essa mãe, para esse irmão seu e fala, ok, esse é o seu problema do casamento? Deixa eu te dizer o que vocês dois têm que fazer. Vocês têm que buscar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a solução, porque é o Senhor Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, que vai convencer ela dos pecados dela, que vai convencer ele dos pecados dele. Não é vocês gritando, brigando, se batendo, mas é vocês dois se curvando à Escritura, a palavra de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, que o Espírito Santo começará a convencer e tratar o pecado de um do outro, para que um se aperfeiçoe para o outro, e os dois vivam bem para a glória de Deus. O que resolve o problema de casamento não é terapia, é o Senhor Jesus Cristo. O que resolve o problema de saúde não é vacina, é o Senhor Jesus Cristo. O problema de nós não pregarmos o Evangelho indo é porque nós não acreditamos nisso. Porque se nós acreditássemos efetivamente na suficiência de Cristo para resolver os problemas, nós pregaríamos o Evangelho em toda e qualquer situação. Mas não pregamos, porque temos mais esperança numa vacina, mais esperança num livro de aconselhamento para casais, do que na pessoa do Senhor Jesus Cristo para resolver os problemas. Pensemos nisso. A evangelização talvez esteja em crise, porque a minha fé e a sua está em crise. Porque nós não cremos na suficiência e no poder do Senhor Jesus Cristo. Porque talvez nós tenhamos que resgatar aquela ideia que há muito era dita, talvez até de forma supersticiosa, mas cheia de muita verdade. O sangue de Jesus tem poder. Algo que era dito quase como que uma forma mística de resolver problemas, dita sem pensar, sem muita reflexão, mas que carrega muita verdade consigo. O sangue de Jesus tem poder, e tem para resolver todos os problemas da nossa humanidade. Creiamos nisso, e a partir dessa fé,
efetivamente preguemos a palavra do Senhor. A pregação do Evangelho tem a ver com transformação de vida, confrontação de pecado. Como pregar o Evangelho? Confronte o pecado, apresente a solução, Cristo Jesus, e ajude a pessoa a ser um discípulo contínuo. Porque a vida cristã, na conversão, é só o primeiro passo. É o passo definitivo, da morte para a vida. Mas é o início de uma caminhada feliz, de uma caminhada que já é certa que terminará em glória, mas que precisa ser acompanhada por meio do discipulado, por meio do estudo bíblico, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, para que assim, então, aquela pessoa viva bem. Segunda parte da nossa lição, qual é o instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Nos diz assim, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Esse texto nos fala duas verdades importantíssimas. Primeiro, o método de Deus é usar o homem. Irmãos, Deus não precisa da evangelização para transformar um coração. Deus ele é soberano no ato de salvar. Se ele quisesse salvar o homem por um meio extraordinário, distinto deste, ele o faria. Mas a forma como ele determinou, nos decretos dele, na maneira dele operar e agir para salvar, ele escolheu a pregação do Evangelho para, por meio dela, salvar. Vou explicar isso com calma mais uma vez, para que você não pense que eu estou louco. Deus tem poder, autonomia, autoridade, soberania, para, por meio da ação do Santo Espírito dele, pura e simplesmente fazer o que ele quisesse e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por um simples agir sobrenatural do Espírito Santo na vida de uma pessoa. No entanto, embora ele pudesse fazer assim, a forma como ele escolheu, determinou, e agora, uma vez determinado, é a forma ordinária, a forma comum, é a forma que tem que ser feita, a forma como ele escolheu foi pela pregação. E a pregação vinda por meio de homens. Deus escolheu então eu e você para que nós sejamos participantes desta obra redentiva. A primeira verdade então é que Deus usa pessoas para alcançar pessoas. A segunda verdade desse texto é que isso é um grande privilégio. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. O Senhor poderia salvar sem mim e sem você, alcançar vidas sem nossas vidas. Mas Ele determinou, escolheu salvar vidas por meio da minha vida e da sua vida. Então, diante disso, que grande privilégio nós temos de fazer parte da história da redenção na vida de alguém. Que grande privilégio nós temos de ser usados por Deus para levar a mensagem de consolo, de esperança. O que eu quero dizer é que nós, a Igreja do Senhor, crentes em Cristo Jesus, temos a solução que o mundo tanto procura. Somos os mais privilegiados por isso. Porque a solução não vai vir de um laboratório. A solução não vai vir de um congresso, não vai vir de uma urna, mas vai vir do momento em que crentes em Cristo Jesus, revestidos da autoridade do Espírito Santo, saírem para proclamar a palavra. Esta é a grande maravilha. Deus usa homens e para nós isso é um grande privilégio. Vejamos então Atos capítulo 1, versículo 8. Não apenas este é o desejo de Deus, como Ele nos capacita para isso.
Atos 1, verso 8. Nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja o que o Senhor está dizendo. Fiquem em Jerusalém, vocês receberão o poder, a capacitação, a habilitação, a motivação do Espírito Santo para irem proclamar. A forma como Deus alcança pessoas e a forma como o Evangelho é levado por meio de homens. Deus nos comissiona, Deus determina que este seja o meio para que vidas sejam alcançadas, mas Ele nos capacita para isso também. E nessa capacitação Ele nos reveste do poder do Espírito Santo, para que cheios deste poder do Espírito Santo saiamos a proclamar a palavra de Deus. Veja o que o reverendo Hernandes fala sobre esta importância da unção do Espírito Santo na vida dos pregadores. Sem a presença, a obra, o poder e a unção do Espírito Santo, a igreja será como um vale de ossos secos. Sem a obra do Espírito Santo não haverá pregação, não haverá pessoas convertidas e também não haverá crescimento saudável da igreja. Deus nos comissiona e nos manda evangelizar. Determina que o meio para que vidas sejam alcançadas passe pela figura humana, pela igreja dele que aqui está. E nos capacita para fazermos isto muito bem. Louvado seja Deus por isso. Mais do que nos capacitar, então só de falar de capacitação você já não pode dizer que não sabe evangelizar. Então aquele papo do tipo, pastor, olha, é que eu não faço isso muito bem, esse não é meu ministério. Irmão, a evangelização é o ministério de todo crente. Você foi batizado com o Espírito Santo? Foi salvo? Convertido? Então pronto. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que traz vida a um morto. O poder do Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado. É o poder do Espírito Santo que te habilita a pregação do Evangelho. Então vá testemunhar. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Talvez você diga para mim, pastor, eu não sou capacitado, não é o meu chamado ir até os confins da terra. Ok, pode não ser o seu. O Senhor levanta muitos missionários que atravessam fronteiras e proclamam o evangelho lá. Mas Jerusalém está na lista. E a Jerusalém é sua casa, é o seu trabalho, é o seu condomínio. É o pessoal que presta serviço do hospital, da padaria, do ponto de ônibus, do mercadinho, do restaurante. Então você tem uma grande Jerusalém a ser para testemunhar das grandezas do nosso Deus. E você foi capacitado por Deus para isso. Deus não apenas nos dá capacitação por meio do Espírito Santo, mas nos dá todos os recursos necessários para isso. Vai lá em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo de número 16, nos diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O Senhor nos escolheu, nos chamou, nos desafiou, nos capacitou com o Espírito Santo, e tudo isso para que a gente vá e dê fruto e o nosso fruto permaneça. Ah, Senhor, eu sei fazer, eu entendo o meu chamado, mas me faltam recursos, mas me faltam oportunidades, mas me falta coragem, mas me falta uma abertura para falar de Jesus para alguém. E tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós falamos recentemente desse texto de João. Lembra o que nós dissemos? O Senhor Jesus é a videira. Nós somos os ramos. A videira deseja que os ramos deem fruto. Pensando nessa ilustração que o Senhor Jesus nos dá, então eu não vou fazer nenhuma alegoria no texto, eu vou simplesmente falar aquilo que Jesus nos ensina aqui. O desejo da videira é chegar no fruto. Mas para que o fruto venha, ele passa pelo ramo. Mas quem nutre o ramo,
Quem dá todas as condições para que o ramo produza fruto é quem? É a videira. O que o Senhor Jesus está dizendo então aqui no texto de João 15? Eu estou dando a ordem para vocês, vão, frutifiquem. Eu escolhi vocês para isso e eu quero que vocês deem fruto e o fruto permaneça. Mas ok, vocês precisam de nutrientes para isso? Peçam, vocês estão ligados à videira. A videira vai dar tudo o que o ramo precisa para que esse ramo produza. Então, Senhor, eu estou diante de uma situação difícil, é o meu chefe. Eu não tenho muita abertura com ele. Senhor, eu tenho um colega, ele é fechado demais para o evangelho. É duro demais. Senhor, eu tenho vergonha. Como é que eu vou abordar alguém e sair falando? Bota o joelho no chão e clama ao Senhor oportunidades, recursos, meios, condições. E tenha certeza, Ele vai te dar. Porque o desejo dele é que você produza fruto. O problema é que muitos crentes, quando leem isso daqui, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu vou dar, fica pedindo carro, fica pedindo casa, fica pedindo riqueza, fica pedindo ciclos e ciclos de curas de doença. E pedir todas essas coisas com o propósito de ganhar vidas para Cristo, ok. É pedir para dar fruto. Então, Senhor, eu quero uma casa, porque nesse bairro não tem igreja nenhuma, e eu quero que na minha casa comece uma igreja. Amém. Peça que o Senhor vai te dar. Senhor, eu quero um carro, porque eu tenho que chegar numa comunidade que está a 15 quilômetros daqui e não tem ônibus lá. E o carro vai me ajudar a ir eu, aí o irmão que toca, aí a irmã que vai cuidar das crianças, e a gente vai começar um trabalho lá. Pede que o Senhor vai te dar, não tenho dúvida. Senhor, eu quero riqueza. Porque hoje, com o salário que eu ganho, sendo fiel no pouco, eu estou sendo dizimista, eu estou abençoando algumas famílias, mas, Senhor, eu queria muito poder, talvez, ter um orfanato, poder, talvez, ajudar a minha igreja a ter uma escola, poder, talvez, abençoar, começar uma congregação aqui no meu bairro. Senhor, me dá riqueza para isso. Mas quem pede isso com sinceridade, na hora que entra o recurso, não sai viajando para lá e para cá, trocando de carro, esbanjando riqueza aqui e ali. Se orou e pediu isso, na hora que o dinheiro entrar, lembra muito bem do seu pedido. Embora esteja dizendo lembra muito bem, Deus sabe o seu coração, e Ele sabe. Que se você estiver pedindo com uma intenção boa, aliás, com palavras bonitas, corretas, mas se no seu coração a riqueza, os desejos desse mundo ainda não foram tratados, Ele não vai dar. Porque embora suas palavras sejam umas, Ele sabe que quando o dinheiro chegar, você vai usar de outra forma. Mas se de fato o desejo é sincero e Ele conhece o seu coração, Ele sabe que quando o dinheiro chegar, e vai chegar, ele vai ser destinado no lugar certo. Não há mal no carro, na casa, nas riquezas. Há mal na forma como aplicamos tudo isso. E se você não aplica para produzir frutos, para a glória de Deus, para alcançar pessoas, então é só a riqueza desse mundo, que vai passar, que não vai te trazer felicidade e alegria nenhuma, que talvez só seja mais problema na sua vida. Irmãos, nós estamos ligados a uma videira, e não é qualquer videira. O sangue de Jesus tem poder. O nosso Senhor tem poder para nos dar todas as coisas que nós precisarmos. Senhor Jesus, nós queremos alcançar vidas, famílias. Senhor, nós precisamos de recurso para isso. Então, Senhor, abençoa-nos. Senhor, nós precisamos de oportunidade. Senhor, abra-nos portas. Senhor, nós queremos perder todo o medo, toda a timidez. Então, Senhor, dá-nos ousadia. Que essa comece a ser a nossa oração, irmãos. Que esse comece a ser o nosso desejo. Oremos por um avivamento, uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, na vida da nossa igreja, para que a gente vá, dê fruto, e o nosso fruto permaneça para a glória do nosso Deus. Continuando a nossa lição, qual que é o método da evangelização? Item 3 da nossa lição. Primeiro item, o que é evangelizar, como que se evangeliza. Segundo, qual é o instrumento para isso? O instrumento é o homem. Deus chama, Deus capacita, Deus dá os recursos. Qual é o método para a evangelização? O método mais eficaz para a evangelização é evangelizar, é falar de Jesus. É isso. Irmãos, há um grande problema quando a gente absolutiza métodos. Quando alguém chega para você e fala, o jeito certo de você evangelizar é com o método do livro sem palavras. Se não for por esse método, nem adianta que não vai dar certo.
Não, olha, o método certo para você evangelizar é o dos 5 dedos, o da mão. Aqueles que já fizeram o curso sabem. Ah, se você não evangelizar por esse método, nem vai dar certo. Ou então, não, ó, o método certo para você evangelizar é o evangelismo explosivo. Ah, não, é o método das 4 leis espirituais. Irmãos, todos esses métodos podem ser válidos. Podem abençoar, e certamente abençoam. Muitas pessoas já foram alcançadas por esses métodos de expor o evangelho. Não há mal nenhum neles. O mal está em absolutizar os métodos, em dizer que somente desse jeito é que as pessoas ouvirão do evangelho. Só há uma coisa que deve ser preservada na proclamação do evangelho: o conteúdo. O método, a forma, a maneira como você vai fazer isso pode ser diferente em cada caso, em cada situação. Mas o conteúdo tem que ser o mesmo. Você é um pecador, o seu pecado te afasta de Deus, te condena ao inferno. A solução para o seu pecado é o Senhor Jesus Cristo. E uma vida nova em Cristo Jesus exige um novo comportamento. Essa é a pregação do evangelho. Se renda ao Senhor Jesus Cristo, viva para a glória dele. Se isso é sincero, você vai desejar agradá-lo. Se você deseja agradá-lo, vai aprender mais sobre Jesus. E nós estamos aqui para te ajudar e te ensinar. Esse é o conteúdo? Ok. Se você vai fazer isso com livros sem palavras, com as leis espirituais, com o evangelismo explosivo, ok. O importante é anunciar esta palavra, é proclamar esta verdade. Uma dica que o autor nos dá, e ele traz, é nós falarmos de Jesus a partir do testemunho pessoal. E aqui entra um ponto interessante. Se Jesus nunca fez nada na sua vida, você vai ter dificuldade de pregar o evangelho. Porque se você não foi alcançado pela graça de Deus, não tem como você falar dessa graça. Talvez você não saiba pregar o evangelho porque o evangelho ainda não te alcançou. Não mudou a sua vida. Porque talvez Jesus não fez uma grande diferença para você. Eu sempre digo isso, irmãos, e obviamente por ser o desafio nosso de falar da palavra de Deus e desafiar vocês a fazerem também aquilo que nós fazemos, que é a pregação do evangelho, então a gente vai ouvir as mesmas coisas em muitos momentos. Todas as vezes que algo muda de verdade a nossa vida, a gente compartilha. Pensa um pouquinho comigo. Imagina que você ficou enfermo aí desse Covid-19, 70% do seu pulmão comprometido. Aí você foi lá na cozinha, misturou mostarda com açúcar e, sei lá, folha de hortelã. Aí tomou aquilo, no dia seguinte você acordou com o pulmão limpo. Pronto, você na sua casa, sozinho, descobriu a cura para o Covid-19. Pergunta, você vai ficar calado? Não. Você vai espalhar isso para o mundo inteiro. E ainda que você não espalhe isso para o mundo inteiro, você vai espalhar isso talvez para a primeira pessoa de confiança e de credibilidade que você conheça. Olha, mostarda, açúcar e hortelã resolve, cura do Covid-19. E isso vai estar no noticiário do mundo todo em questão de segundos. Por quê? Porque isso resolveu o problema da humanidade, trouxe a resposta do que as pessoas estão procurando hoje. Só que as pessoas não entendem qual é o maior problema da vida delas. Que talvez você também não entenda. Só que as pessoas não entendem aquilo que de fato mata. E Jesus disse isso. Não se preocupem com aqueles que podem matar o corpo. Se preocupem com aquele que pode matar a alma. Condená-lo ao inferno. Essa deve ser a preocupação de vocês. Mas aí nós temos a solução para um problema que é muito maior do que o problema do Covid-19. Porque comparado ao problema do pecado, o Covid-19 não é nada. Ah, pastor, mas a pessoa fica lá na UTI agonizando, não deve ter nada pior, pastor, do que ter lá o pulmão 70%, 80% comprometido, a pessoa lá agonizando até morrer, isso é terrível demais. É terrível demais. Mas você acha que isso se compara com a pessoa passar a eternidade inteira no inferno? Não se compara. Pudéssemos nós ir até o inferno, chegaríamos lá e falaríamos, olha, vem para cá, sofrer 20 dias na UTI, agonizando com Covid-19 num respirador. A pessoa que está lá no inferno ia trocar isso rápido. Ia falar, onde é que eu assino? Eu quero subir. Me deixa ficar aí na terra, então, que prefiro ficar agonizando na UTI do que estar aqui no inferno. Só que a gente acha que o problema do Covid-19 é mais sério do que o problema do pecado.
Então, se nós tivéssemos hoje a receita, a cura para o Covid-19, a gente prontamente sairia falando para todo mundo. Mas para o problema do pecado, que a gente relativiza e acha que ele é menos importante do que um problema de saúde, isso aí... Deus é que sabe. Se Deus quiser alguma coisa ali, Deus fala ao coração da pessoa e está tudo certo. Deus fala ao coração da pessoa por meio da gente, porque nós somos os instrumentos usados por Deus para a proclamação da palavra. O problema é que quando a gente pensa em método, quando a gente pensa em dar o testemunho pessoal, a gente não tem nada a dizer, porque de verdade talvez a gente não tenha experimentado nada do Senhor. Agora, quando a gente experimenta, a gente sai falando. E o método do testemunho pessoal é simples. Olha como era a minha vida sem Cristo. Olha como é a minha vida hoje. Não o discurso besta que você vê nos canais de televisão. Olha a minha vida sem Jesus. Eu estava falido, estava divorciado, agora com Jesus minha empresa voltou, minha esposa voltou para casa, pronto, estou feliz. Irmão, se essa é a grande mudança que Deus fez na sua vida, o grande problema de testemunho, preste atenção nisso que eu vou dizer. O grande problema de testemunho é nós minimizarmos o valor da graça. Não há mal em nós contarmos as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Senhor, obrigado pelo carro, pela casa. Chorei tanto por isso, trabalhei tanto por isso, sofri tanto no aluguel. Obrigado, Senhor, o Senhor me abençoou. O problema de ficar contando testemunho, e eu não estou dizendo que contar testemunho, compartilhar as bênçãos que o Senhor nos dá é errado, de forma nenhuma, em absoluto. A Bíblia fala, rendei graças ao Senhor. Devemos agradecer. A Bíblia fala em tudo dai graças. Então, ok, não é errado. Senhor, eu quero dar graça pelo meu chinelo, eu quero dar graça pelo meu carro, eu quero dar graça pela saúde do meu cachorro que eu amo. Ok, não tem problema nenhum. Não é pecado. Só tome cuidado para você não minimizar a graça na sua vida. Porque a impressão que eu tenho quando eu vejo as pessoas dando testemunho, seja numa igreja, numa vigília, em qualquer coisa, em qualquer lugar, é que se alguém simplesmente for lá na frente e falar, olha gente, antes eu vivia angustiado com o meu pecado, e hoje eu tenho paz no meu coração, porque eu descanso na graça e na misericórdia do Senhor, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, eu tenho a impressão que se alguém contar esse testemunho, ninguém vai chorar. Mas se eu contar que eu estava lá, na miséria, que eu comia, sei lá, barata na sarjeta, mas hoje o Senhor me abençoou, eu sou um grande empresário, as pessoas vão aplaudir. Porque ser um grande empresário depois de uma vida de fracasso parece ser mais impactante do que a graça de alguém que estava morto em seus delitos e pecados e agora se vê vivo, transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então, o problema talvez do nosso testemunho pessoal é que ele minimiza a graça. A gente quer contar o testemunho pessoal falando das questões materiais, terrenas, provisórias, passageiras. Compartilhemos a mudança que o Senhor fez em nosso caráter. Antes eu era um sujeito muito arrogante, muito altivo. A minha arrogância me colocou em conflito com muitas pessoas, me fez magoar muitas pessoas. A minha altivez me fez fazer escolhas erradas, que afetaram profundamente a minha família, a minha carreira. O meu jeito estourado me colocou em tanta situação de apuro, de risco, até que o Senhor alcançou a minha vida. E essa graça dele começou a trabalhar em meu coração e mudar o meu temperamento, me convencer do meu pecado. Eu era alguém que não tinha paz, até o momento que eu ouvi do Evangelho da Graça. Eu era alguém que não tinha consolo, que nada enxugava as minhas lágrimas, até um dia que eu entendi que Cristo fará isso na eternidade. Esse é o testemunho pessoal que eu quero contar. Mas você não ganhou nada? Não, minha vida talvez continue a mesma coisa. Não que continue. É claro que quando o Senhor nos convence do nosso pecado, tudo vai mudar. Mas ao compartilhar o seu testemunho pessoal, quando estiver evangelizando alguém, evidencie a graça. E não as bênçãos materiais que o Senhor te deu. E essas bênçãos vão existir. Seremos sustentados pelo Senhor, abençoados por Ele, tratados como filhos. Claro que todas as bênçãos materiais virão juntas, na conversão também. Mas enfatize a graça do Senhor.
Porque quando você mostra a situação do seu pecado, quando você mostra o que trouxe solução ao seu pecado, que te reconciliou com Deus e com o próximo, quando você mostra a grande expectativa que você tem da glória futura, então você proclamou o Evangelho para alguém. Você falou efetivamente de Cristo Jesus para alguém. Por fim, quarto e último ponto da nossa lição. O poder para testemunhar do Senhor Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia, primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alexandre Duff nos diz a seguinte frase: a igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixa de ser evangélica. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que coisa linda! Quanto poder há nesta frase, é ou não é? Existe um Deus, o nosso Deus, e nós somos o seu povo. Nós somos um povo escolhido, separado, sacerdócio real, nação santa, de propriedade exclusiva dele, ninguém nos toca. Que coisa maravilhosa, graciosa, poderosa, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Quando a gente deixa de proclamar as virtudes, a gente deixa de ser povo. A igreja que deixa de evangelizar, deixa de ser evangélica. Diante disso, irmãos, meu desafio a você é que tudo que você ouviu nesta manhã te motive a proclamar o Evangelho. Te motive a falar do Senhor Jesus Cristo. Te motive grandemente, prontamente, a anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. O que Jesus fez na sua vida? Como Jesus transformou o seu dia a dia? A graça do Senhor Jesus me alcançou. No ano de 2011, eu fui profundamente confrontado com o meu pecado. Que não era um só, eram vários. Eu fui profundamente convencido pelo Espírito Santo do mal que o pecado me trazia. E sofri duras consequências pelo meu pecado. E nesse processo de convencimento, depois de muitas perdas, depois de muita humilhação, tudo isso fruto e consequência dos meus erros. Então um dia eu praguejei contra Deus. Duvidei da existência e do amor dele. E numa manhã normal, em um dia de aula, numa devocional simples, eu ouvi do Senhor o seguinte: eu vos tenho amado, mas vós me dizeis, em que nos tem amado? O Senhor falou para mim então naquela manhã. E quando eu digo falou, não foi sonho, nem foi visão, nem foi arrepio. O Senhor falou pela palavra dele, em Malaquias 1. Eu vos tenho amado. Depois de uma noite inteira em que eu chorei e praguejei contra Deus, e disse que Ele não me amava, e disse que Ele não existia, que Ele havia se esquecido de qualquer coisa que eu pudesse ter feito para Ele. Na manhã seguinte, depois de uma noite de choro, Ele então falou para mim: eu tenho amado você, mas você diz, em que me tem amado? E então o Senhor continuou falando, pela palavra. Na sequência do texto de Malaquias, eu escolhi a Jacó, a nós, o Israel de Deus hoje, a mim, que fazia parte desse povo escolhido. E o Senhor continuou a falar: eu serei justo e tratarei o pecado daqueles que te humilharam
e te colocaram em situação difícil. E você verá a glória do porvir. Glória manifesta em Cristo, na cruz, no livramento do pecado. Na condição dele, o Senhor Jesus, ter garantido para mim a salvação. Depois daquele dia, então o Senhor mudou minha vida. Me fez ter a esperança naquilo que é certo. Na justiça dele, no fato dele ter me escolhido e me amado, me renovou em seu amor, na sua graça, me convenceu daquilo que me aguarda, o novo céu e a nova terra. E diante disso, a minha resposta para Deus foi viver para a glória dele. O Senhor tem amado você. Certamente o Senhor já demonstrou este amor, te livrando do inferno, por meio da fé nele, o Senhor Jesus Cristo. E o desafio que ele fez para mim em 2011, eu faço para você hoje. Qual vai ser a sua resposta para esse nosso Deus? Meu convite é que você viva para a glória dele. Se entregue por inteiro para ele. O melhor dos seus recursos, dos seus talentos, do seu tempo, da sua vida, para ganhar pessoas para ele. Para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que Deus te abençoe.